do transporte público coletivo. Esses 2 encontros estão disponíveis no site, no YouTube da FNP, então, na íntegra, quem quiser conferir, quem já viu e quiser rever, eles estão lá disponíveis. Enfim, nesse terceiro encontro, a gente vai falar sobre o uso de dados na gestão do transporte público e contamos com a presença ilustre aí de Maína Celidônio, que é secretária de Transportes do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, da Anabel Rubio, técnica de mobilidade e sustentabilidade da área metropolitana de Barcelona, da Espanha, e de Armando Bembelli, administrador técnico da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo. Então, nós vamos começar com algumas falas e apresentações iniciais dos convidados que estão conosco aqui, e depois, em seguida, vamos realizar um espaço para perguntas dos participantes. Então, vocês podem encaminhar as dúvidas pelo chat em qualquer momento desse evento, e nós passamos as perguntas para os convidados na segunda rodada. Queria fazer alguns lembretes, né, antes de a gente dar início ao evento propriamente dito. Lembrar que esse evento está sendo gravado e que, assim como as outras trocas de experiência, ele será disponibilizado no YouTube para quem quiser ver depois, rever, enfim, se perdeu alguma parte, pode conferir por lá. Além disso, todas as experiências compartilhadas aqui hoje serão sistematizadas em um relatório que ficará disponível no site da FNP e também será enviado para todos os participantes que estão aqui conosco hoje. Por fim, acho que é importante lembrar que ontem foi lançado um formulário sobre o uso de dados abertos para o planejamento e gestão do transporte público, e trata de algumas das tecnologias que vamos discutir aqui hoje, principalmente GTFS, GPS e bilhetagem eletrônica. Então, gostaria de solicitar a todos os participantes aqui que são do poder público, que respondam ao questionário para termos uma melhor compreensão do uso de dados de transporte público aqui no Brasil, que é fundamental para pensar políticas públicas e, enfim, políticas a nível nacional. E, inclusive, ressaltar que a resposta ao formulário também vai ser requisito obrigatório para participar de algumas das atividades do projeto, né? Principalmente o processo de seleção aí para receber a capacitação no uso de dados abertos para o planejamento e gestão do transporte, que vai ser dado para 50 municípios, e para o recebimento de apoio técnico e institucional para a implementação de boas práticas, como eu comentei, que vai ser dado para 10 municípios. Então, acho que a equipe do projeto já colocou o link do questionário no chat, então demora menos de 10 minutos para responder, então quem quiser já pode conferir lá. Além disso, queria pedir, enfim, para todo mundo manter os microfones desligados no evento, para não acontecer nenhuma interferência e a gente conseguir dar início e seguimento do evento da melhor forma possível. Desde já, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, em especial dos convidados que vão fazer suas exposições e compartilhar suas experiências. E sem muito mais delongas, gostaria de passar a palavra para Maína Celidônio, secretária de Transportes do Rio, que vai falar sobre as grandes inovações que eles têm realizado no Rio de Janeiro, principalmente no sistema de transporte, em especial no sistema de bilhetagem, que, se não me engano, a licitação ainda está aberta, né, Maína? E a aplicação dos dados aí para o controle da operação e para o planejamento. É isso, Maína. A palavra é sua. Tá bom, gente, obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo contribuir com outros municípios no Rio e trocando experiências internacionais. O que a gente fez na gestão até agora, né, 9 meses de gestão, de uma secretaria que vinha quase com nenhum uso de dados. Então, a gente vai fazer uma apresentação mostrando como é que a gente pega dados que são, na verdade, já dados antigos, como o de GPS, e qual é o potencial desses dados para você modernizar o sistema de transporte. Está aqui também comigo o Lauro Silvestre, que é coordenador de monitoramento da secretaria, tá? E eu talvez tenha que sair um pouco mais cedo, porque eu tenho a reunião com o prefeito, e o Lauro vai continuar aqui, mas sabe tudo sobre isso. Vou compartilhar aqui. Tela inteira. Vocês estão vendo? Estamos sim. Então, falando um pouco de tudo o que a gente entregou em termos de monitoramento nesses 9 meses de gestão, tá?
Então, uma série de iniciativas, uma série de BIs, né, de coisas de visualização, né? Então, a gente pegou dados que a gente já tinha de acompanhamento da quantidade de passageiros, né? SPPO são os ônibus de linha comum, a gente também pegou do BRT, e o STPL são as vans, tá? Então, são dados bastante limitados, porque a gente está fazendo a licitação da bilhetagem agora, quando a gente vai ter os dados, na verdade, em tempo real, com o posicionamento da catracada, que a gente tem são dados compilados, tá, de um dia, mas com isso a gente já consegue monitorar, de certa forma, ver as tendências da demanda, que é uma coisa super importante nesse contexto de pandemia que a gente está, de demanda está muito, muito reduzida. A gente fez painéis para diversas áreas da CMTR e para intervenção no BRT. Então, é uma coisa muito simples, foi super importante. A gente fez um BI de visualização para a ouvidoria. Então, agora eles entendem, tipo, exatamente quanto vem de cada área, quais são as principais queixas, qual é o tempo de resolução, tá? Também a gente vai falar sobre o sistema de multas. E o BRT está sobre intervenção municipal, e a gente também montou uma página de transparência baseada nisso. Tá? Outro produto que a gente fez foi um sistema de acompanhamento da qualidade das estações do BRT. Então, um problema bastante clássico, que a gente entrou nos primeiros 15 dias, eu ia todos os dias para uma estação do BRT na hora do pico da manhã, e a gente falou, não, vamos dar um banho de loja, tentar fazer uma ação de zeladoria das estações. Só que eu recebia por WhatsApp, por PDF, por áudio, por milhões de mídias diferentes, uma série de listas de demandas de jardinagem, segurança, pintura das estações, só para a gente compilar isso, já era uma loucura. Então, a gente fez um questionário no Google Docs e colocou um funcionário da secretaria rodando, avaliando 20 quesitos, 10 do entorno, 10 dentro das estações, fazendo classificações em três classificações: satisfatório, insatisfatório e urgente. E com isso a gente tem um sistema de monitoramento simples, que a gente consegue mandar informação para as outras secretarias de aonde eles têm que fazer ações, que tipo de ação, tá? Então, uma iniciativa que eu acho muito legal, muito simples de ser executada. A gente fez uma página de transparência dos dados, né, que não tinha. A gente está fazendo um projeto produzindo um QR Code para adesivar nos pontos de parada e assim o usuário ter informação sobre quais linhas passam naquele ponto e em seguida, usando melhor o GPS, ele vai saber em quanto tempo o ônibus chega, tá? Então, a gente sabe que as informações ficam desatualizadas e aí você gasta dinheiro imprimindo papel, colando, modificando os pontos. Então, a gente achou que um adesivo de um QR Code seria muito mais simples para você ter sempre uma informação atualizada para o usuário, tá? Mas, assim, ações de transparência como o observatório, o Sigmob, que é uma base digital, que eu vou falar mais na frente, que é super importante, que vai gerar o GTFS, tá? E o acompanhamento com o GPS dos ônibus e do BRT, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Tá? Então, aí é a vida como ela é. Então, até 2020, todo o cadastro de linhas era feito em papel. Então, isso aqui é uma ficha da linha 779, onde você tem aqui o itinerário da ida escrito, vira na rua tal, na esquina tal, etc. E isso era a base de dados da Secretaria de Transportes. Tá? Então, como é que a gente começou? Vamos fazer um cadastro digital. A gente está fazendo aqui, que é o Sigmob, onde a gente está colocando todas as informações importantes sobre mobilidade, que é quais são os pontos, quais são as linhas, os pontos de táxi, vagas do Rio rotativo, e colocando tudo isso na mesma base digital. E como é que a gente usa, quais são as aplicabilidades desse cadastro, né? Então, com isso, a gente vai conseguir gerar a questão da multa automática, formação para o usuário, análise de impactos e uma série de coisas. A gente vai mostrar um pouco dessas aplicações. Então, isso aqui, por exemplo, é o que a gente montou usando o GPS dos ônibus sobre a frota operante, tá? Então, isso aqui é o monitoramento dos ônibus de todas as linhas da cidade. A gente tem aqui, hora a hora, o tamanho da frota, e aqui, por cada linha, você tem exatamente a linha, o consórcio, e qual é a frota, qual é a frota determinada, SFD, que ela deveria estar operando com 4 ônibus, ela está operando com 0.
a gente tem muitas linhas que pararam de voar, tá? Então, a gente consegue ver isso todos os dias desde março, desse histórico. A gente recebia muita demanda de imprensa e dos subprefeitos. Ah, eu quero que essa linha volte. A gente falava assim, tá, mas a princípio só com um fiscal na rua para eu contar se aquela linha está operando ou não. E agora a gente consegue ver de hora em hora o que está acontecendo com o sistema de transporte, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma linha, na verdade, que voltou, que estava inoperante, zero, e aí ela volta aqui e começa a operar bem com 23 carros hoje em dia, praticamente. E aqui é o monitoramento do BRT, a gente faz um monitoramento um pouco mais sofisticado, não é só da frota, mas é o número de viagens que ele deveria estar fazendo, que é o preto, e o que ele de fato está fazendo. Essa diferença é exatamente porque a gente sabe que a gente está com uma frota ainda reduzida do BRT. Então, tudo isso foi feito só com o dado do GPS, né? Que é um dado que muitas cidades têm, tá? Então, isso aqui é aqui a gente fala o sistema de monitoramento das estações. Então, você tem no celular ali vários quesitos do entorno e das avaliações dentro, tá? E aí essas 3 categorias. E aí, como você pode ver aqui do lado, a Conlurb, que é a nossa empresa de limpeza, ela pode olhar bem para mim, para limpeza, o que tem para fazer? Ah, eu tenho de urgência no entorno 2 estações, insatisfatório eu tenho essas daqui. Então, isso gera uma informação muito importante para os órgãos de priorização, tá? E com isso, o prefeito quer fazer um acordo de resultados, que é exatamente dar bônus para os órgãos que conseguem manter a melhor zeladoria das estações, tá? Falando um pouco de futuros desafios, tá, das próximas, algumas coisas que a gente já entregou, as coisas que a gente está para entregar. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito legal, que é a aplicação de multa automática por GPS, tá? Então, antes de existir o GPS, antes de 2010, o que a gente tinha? Para realizar uma fiscalização da frequência e confirmar a quantidade de veículos numa linha, você precisava de um fiscal, de uma pessoa, parado com uma prancheta contando os ônibus, né? Então, você imagina que numa cidade onde você tem mais ou menos 500 serviços e uma frota de 6 mil ônibus, quantos fiscais você precisaria para conseguir realmente fiscalizar o sistema inteiro, tá? Então, além de pouca abrangência e necessidade de muitos fiscais, esses fiscais muitas vezes recebiam a sede do operador, porque ele está ali para contar, para multar, é um corpo a corpo, então tinha todas essas questões. A partir da concessão de 2010, onde exigiu-se um sistema de GPS, a gente fala que a gente passou por uma falsa impressão de que a fiscalização era remota, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui nessa tela, na verdade, era um sistema disponibilizado pelas próprias concessionárias, que não guardava o histórico. Então, o fiscal tinha que ficar olhando para a tela e contando esses quadradinhos ao vivo para conseguir multar. Ou seja, é inviável. Na verdade, você não tinha um sistema, né, de fiscalização remota. E aí, o que a gente fez, né? A gente desenvolveu com programadores nossos internos, tá? Então, a gente fez uma escolha de desenvolver produtos de monitoramento não através de uma empresa, tá? Qual é o meu diagnóstico sobre isso? Normalmente, produtos vendidos por empresas é uma caixa de ferramenta que tem 100 ferramentas, das quais você, de fato, usa 2, e aí, quando você quer mais uma diferente do pacote, você tem que fazer um aditivo, e realmente fica muito caro. E você, às vezes, fica muito dependente da empresa. Hoje em dia, eu venho da área, sou programadora, sou pesquisadora, então eu prefiro contratar programadores que façam produtos específicos que a gente quer, tá? Então, é uma coisa assim, a gente só desenvolve aquilo que é estritamente necessário e não tem nada além disso, tá? A gente está fazendo tudo em código aberto, né, para garantir a transparência e também continuidade. E a gente conseguiu fazer a multa, que a gente brinca que é com um botão, que é exatamente integrado ao GPS, então a gente é capaz agora de multar todas as linhas de ônibus. A gente escolheu um critério de multá-las 2 vezes por dia, nos horários de pico da manhã e da tarde, tá? E a gente consegue monitorar toda a frota. Não sei se vai aparecer. Não, peraí, o vídeo. Então, vou mostrar o videozinho para vocês do sistema atual. Então, esse é o BI que vai estar público para todas as empresas, onde você tem aqui as infrações. Maína,
Desculpe te Oi. interromper, mas a gente ainda está vendo a sua apresentação de Ah, PowerPoint. tá. Tá, então peraí, deixa eu parar aqui. Eu vou fazer algo diferente. Peraí, meu Deus. Peraí, gente, é porque eu não. Meu Deus, problemas técnicos. Está falando de monitoramento, a pessoa não consegue operar. Coisa terrível. Tá, Acho que tem que alterar a forma de compartilhamento, né? exatamente. Tem que alterar a forma de compartilhamento. Peraí, eu tenho que compartilhar a tela toda. Peraí. Isso. Pronto, agora vai. Agora vocês estão vendo? A gente está vendo a apresentação. Vocês não estão vendo a tela com um zinho no meio? A gente está vendo, sim, a apresentação e daí um quadrado preto, que imagino que é onde estaria o vídeo. Eu acho que Aí, agora sim, agora sim. Oi? Sim. Então, basicamente, é isso aqui, tá? Esse é o BI de multa, vai ficar público para todo mundo, onde você consegue ver a multa, a pessoa pode clicar, o consórcio, ou quem quer que seja, e aí ele vê por que que ele foi multado, porque no pico da manhã que ele estava com a frota abaixo, e no pico da tarde também. E aqui embaixo, é de 10 em 10 minutos que a gente está monitorando essa frota, e embaixo você consegue ver os veículos que estavam operando e os veículos que estavam nas garagens. Tá? E é tudo em código aberto, que você qualquer um pode olhar. Tá? Então, a gente começou essa semana uma operação assistida. Uma operação assistida, o dashboard está aqui, também dá para clicar e ver. Essas coisas sempre saem do ar, ó, quando você precisa. Para você fazer você passar vergonha na apresentação, mas tudo bem. Então, a gente começou agora 2 semanas de operação assistida, que a gente deixa o dashboard público para as empresas verem o que vai acontecer com elas, quantas multas vai ter, para depois começar a multar com um conjunto de 50 linhas, depois a gente aumenta para 100 linhas, e aí em novembro está montando o sistema inteiro. Tá? Então, a gente sabe que vai ser um aumento da capacidade de fiscalização muito grande do sistema. Outra coisa que a gente fez também, o GPS, tá? Isso aqui é a rede de BRS que a gente tem na cidade, a gente fez um diagnóstico sobre os problemas, tá? E a gente está fazendo uma coisa de recuperação, houve um abandono da priorização, o prefeito passado deixou todo mundo entrar na faixa, e a gente está retomando essa priorização e vai fazer uma revitalização desse conjunto de corredores, tá? Além disso, a gente vai usar a informação, como a gente falou, vai ser o piloto do QR Code, de adesivar os pontos com QR Code, e aí a pessoa vai saber exatamente quais linhas passam por aquele ponto, e também depois em quanto tempo o ônibus chega. Falando um pouco da bilhetagem da Câmara de Compensação Tarifária, vou falar rapidamente. Meu tempo já está estourando, Tainá. Então, pode continuar, Maína. Só acho que a gente está com um delay na sua apresentação, então talvez se você desligar sua câmera, ajude um pouco. Tá bom. Melhorou? Acho que sim, vamos ver. Tá. Peraí, aqui. Então, como é que funciona essa Câmara de Compensação Tarifária? A ideia é que uma vez que a gente faça a licitação de bilhetagem e o município receba a receita da bilhetagem, a gente muda a forma com que os pagamentos são feitos para o sistema de transporte. Né? Então, a receita da bilhetagem, as informações e os dados operacionais vão para uma câmara de compensação, que em seguida repassa o pagamento devido aos operadores. Tá? A gente está pretendendo também fazer uma mudança no modelo de gestão, que não é só baseado no número de passageiros carregados,
mas também no serviço de fato executado pelos operadores, os quilômetros que eles percorreram. Então, a ideia é que a Secretaria faça um planejamento, que a gente fala uma ordem de serviço, exatamente do que tem que ser executado por esses operadores. A gente consiga verificar todos os itens de planejamento, tá? Com indicadores como o comprimento das viagens, a quantidade, a pontualidade, o número de veículos empenhados, se os veículos estão devidamente licenciados, e conforto do usuário, que é a taxa de ocupação, e o quilômetro percorrido médio entre quebras, tá, dos ônibus. E com isso a gente consegue fazer relatórios de operação, entender quais são os valores a serem pagos e as penalidades a serem aplicadas. Então, dando um exemplo, a gente teria uma linha que a gente teria planejado 57 viagens. Se a gente entende que 40 foram executadas, a gente consegue fazer a conta de quanto é que esse operador tem que receber. Além disso, a gente consegue ver se ele aplicar penalidades, né, de acordo com esses indicadores de qualidade, e dessa forma a gente paga ele já descontado desses indicadores de qualidade. O que é muito importante e diferente nesse sistema, que a gente está propondo a migrar para ele ano que vem, é que não é um sistema e depois depois eu multo ele porque ele não atingiu, não cumpriu todos os quesitos, tá? Então, esse sistema de multas é um sistema que é moroso, cabe muito recurso. A gente está indo para um modelo onde a gente já penaliza por desempenho, já desconta da remuneração. Então, isso nos dá muito mais capacidade de fiscalização da qualidade do sistema. É isso. Agradecer aí a todos, desculpa pelo problemas de internet. E aí passo a palavra para a próxima cidade. Obrigada, mãe, né? Problemas de internet e obras em casa já é uma realidade pandêmica, né? Obrigada por compartilhar a experiência, super impressionante, né? O quanto vocês conseguiram fazer em 1 ano e meio, né? De onde vocês saíram para onde vocês estão agora, acho que muito importante. E ressaltar, né, a importância de, como você falou, dos dados e dos códigos serem abertos, né? O que facilita a implementação dos municípios que também podem estar na situação do Rio que estava há 1 ano e meio atrás e que podem, enfim, chegar onde vocês estão agora, ou, enfim, a pegar um pouquinho do aprendizado de vocês, né? Queria passar agora a palavra para Anabel Rubio, que é representante da área metropolitana de Barcelona, para suas considerações também. A área metropolitana de Barcelona já esteve aqui na última troca de experiência do Acesso Cidades, em que o José e Maria compartilhou com a gente que a área metropolitana já usa indicadores de qualidade, dados para remuneração do serviço. Então, enfim, estamos muito animados para te ouvir, Anabel. Hola, buenos días. Yo perdonad porque hablaré en castellano, pero creo que os podéis conectar a la traducción, ¿no? Así que espero que no haya. Si tenéis cualquier duda o así, me decís, ¿vale? Bueno, pues sí, como decía, yo soy Anabel Rubio, que trabajo en el Departamento de Calidad del Servicio de Planificación de Transporte Público del área metropolitana de Barcelona. Entonces, bueno, como comentabas, ya llevamos bastantes años, bastante trayectoria de esta toma de datos y de esta toma de indicadores para verificar, ¿no?, el día a día del servicio, el seguimiento del servicio y la calidad que ofrecemos. Os hablaré un poco para compartir, ¿no?, los indicadores que, bueno, creo que ya hablasteis, ¿no?, de indicadores, la manera como tomamos los datos y cómo analizamos y un poco los retos que tenemos ahora, ¿vale? Hay muchas cosas que coincidiremos con la presentación que nos acaba de hacer la compañera de Río. Así que, bueno, ya os voy explicando. No tengo presentación preparada, pero bueno, voy explicando y, como os decía, cualquier cosa, pues me interrumpís y lo comentamos. Bueno, de cara al tipo de datos, ¿no?, que utilizamos para el planeamiento y el seguimiento de los servicios de transporte público del área metropolitana, pues como decía nuestra compañera, ¿no?, es parecido, ¿no?, lo que consideramos. Son indicadores, pues, de demanda, ¿no?, a partir de datos de validaciones de billetes,
datos de operación de servicio, ¿no? de ocupación de cada vehículo, conteos de origen-destino, ¿no? Para saber pues, qué rutas son las más utilizadas, qué trayectos están más cargados, etcétera, qué expediciones se realizan y cuáles no, indicadores de calidad producida del servicio, es decir, indicadores objetivos donde evaluamos pues, el cumplimiento de los horarios, el estado de las paradas de los autobuses, si están bien mantenidos, si están limpios, si son confortables, el estado de la información que tenemos pues, tanto en paradas como en las pantallas de información que hay en las paradas y en los vehículos. También evaluamos otro tipo de cosas más relacionadas con la atención que se le da a las personas que usan el servicio, ¿no? Como pues, cuando, perdona, estoy oyendo, ¿se oye bien? ¿Se entiende bien? Es que he oído, vale, sigo pues. Pues indicadores que relacionan cómo se atiende a las personas usuarias, pues evaluando el tiempo de respuesta que se les da cuando presentan alguna queja o algún tema que quieren solucionar, la manera como se les atiende, etcétera. ¿Vale? Entonces, creo que en otra sesión ya hablasteis bastante de los indicadores de calidad, ¿no? Simplemente, bueno, decir que tenemos estos indicadores que son más objetivos, ¿no? Que parten de datos que tomamos, y después hay otros indicadores que nos interesan mucho, que es la calidad que perciben las personas, ¿no? Que ellos notan. Es decir, aparte de lo que nosotros medimos, es importante cómo se recibe eso por parte de las personas que usan el servicio, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienen ellos, ¿no? Sobre todos estos temas, sobre cómo están las paradas, sobre si se cumplen horarios o no, ¿no? O sea, aparte ¿no? de los datos, pues hay cosas que influyen en la percepción. A lo mejor puede ser que un servicio tú creas que está cumpliendo mucho la puntualidad, pero las personas usuarias, pues para ellos no se está cumpliendo por cosas, ¿no? Por ejemplo, pues porque la información que les está dando del tiempo de llegada del autobús no coincide con cuando llega, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante esa diferencia y ahí ese es uno de los retos que tenemos, que comentaré un poco más adelante, pero de cómo llegar más a esa parte subjetiva de cómo viven el trayecto las personas que lo usan, ¿vale? Entonces, bueno, como ya habéis dicho, creo que ya comentasteis, todos estos indicadores de calidad nosotros los tenemos vinculados a los contratos de servicio y influyen después en los costes de operación, ¿no? Hay entre un 5 y un 6% de los costes de operación quedan ligados al cumplimiento de estos niveles de calidad que marcamos, ¿vale? Entonces, en caso de que no de que no lleguen a estos indicadores, pues ese 5% digamos que lo pierden. O sea, no se pagan esos costes, ¿vale? Es una manera como de garantizar que esto queda vinculado a un dinero, ¿no? Que tiene, digamos, que invertir en calidad, pues también con eso también ganan, ¿no? La empresa, ese 5%. Entonces, hablaré un poco de la fuente de datos, de dónde salen estos diferentes datos. Por una parte tenemos, como os comentaba, los datos de demanda, de uso de los transportes públicos, que nos llega a través de las validaciones, de los billetes que cuando marcamos, ¿no? Con la tarjeta. Entonces, todo esto se recoge en una base de datos del ATM, que es como otra administración del mismo ámbito, y de ahí recuperamos, ¿no? los datos de demanda de cada línea, etcétera. Después, bueno, esto también es uno de los retos que tenemos ahora, ¿no? Que con la introducción de las tarjetas sin contacto y todo el sistema ligado a esta tarjeta, que está en proceso de desarrollo, creemos que los datos que tenemos de validaciones también, bueno, podremos obtener más información sobre origen-destino de la que tenemos ahora, ¿vale? Y también será una fuente importante a explotar ahí. Pero bueno, de momento, eso, tenemos validaciones por cada línea y por cada día, ¿vale? Después, hay otros datos que nos vienen de los sistemas embarcados, ¿no? Como comentaba nuestra compañera de Río, pues los sistemas, los GPS o los sistemas embarcados que llevan los autobuses registran pues datos como tiempo de paso por paradas,
cumplimiento de horarios, tiempo de respuesta, etcétera, ¿no? Todos esos datos nos vienen de la base de datos del sistema que el operador, o sea, la empresa digamos que opera el servicio, los utiliza para su propio, para el propio desarrollo del servicio diario, pero nosotros los utilizamos para luego, con esos históricos, saber qué se ha hecho, ¿no? Qué ha hecho ese servicio, qué líneas, qué recorridos ha hecho, qué horarios, qué horas de paso tiene, ¿no? O sea, toda esa base de datos nosotros la explotamos a posteriori como registros históricos, digamos, ¿vale? Y de ahí podemos obtener los indicadores, ¿vale? Aquí, bueno, un apunte, un poco lo que comentaba antes nuestra compañera de que ellos podían consultar, ¿no? Creo que has dicho algo como que podían consultar la base, ¿no? De donde se recogían los datos. En este caso también la misma base es la que les sirve a las propias empresas y a nosotros. Entonces, cualquier incumplimiento que nosotros luego les digamos, ¿no? de puntualidad, etcétera, ha salido de la misma base de datos, es decir, que nosotros cuando les hacemos una penalización, por ejemplo, por puntualidad o así, les decimos, mira, ves, has incumplido estas expediciones que tú también las tienes recogidas igual en tu base, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante en el que hemos estado trabajando, que los datos, estos del SAE, nosotros les llamamos SAE, ¿no? Que es Sistema de Ayuda a la Explotación, o sea, los sistemas embarcados, podamos tener acceso tanto los operadores como el área metropolitana, o sea, la administración, para que estemos trabajando con los mismos datos, ¿vale? Y no haya diferencias de criterio. Entonces, otros datos, otro tipo de información nos viene de la base, o sea, la información que se da a través de pantallas a los usuarios, ¿vale? Nosotros tenemos en muchas paradas, en las de más demanda y, bueno, y en paradas estratégicas del servicio, pantallas de información de tiempos de paso, ¿vale? Entonces, estas pantallas, toda la información que se va dando en tiempo real, de cuánto tarda el autobús, de cuánto falta para que llegue, eso también queda guardado en una base de datos. Entonces, la explotación de esa base de datos, el análisis de lo que ha quedado grabado también nos permite saber qué fiabilidad tienen esos datos que se han dado, ¿no? Es decir, qué se le ha dicho a los usuarios, a las personas usuarias durante ese día y comparar, ¿no? Cuando se le ha dicho que faltaba 1 minuto, cuando se le ha dicho que faltaba 2 y comprobar que eso se corresponde con el paso real de los autobuses, ¿vale? Eso es otro proyecto que también estamos desarrollando porque, como podéis imaginar, el tratamiento de esa información es complejo, la manera de comparar esa información que se da con la que realmente pasa, pues es dificultoso y estamos trabajando en ello. Son indicadores que estamos desarrollando y que todavía, bueno, el grado de fiabilidad todavía no nos permite aplicarlo al sistema que tenemos de indicadores, pero estamos en camino, es decir, lo estamos cada vez más cerca de que sean fiables, ¿vale? Eso nos da un indicador como de fiabilidad de la información que damos, ¿vale? Que es importante. Desde el punto de vista que os comentaba, ¿no? De subjetividad, es importante, ¿no? Estas diferencias de lo que les decimos a los usuarios o lo que está pasando, ¿no? Porque, como os comentaba, a veces hay temas que nosotros, pues igual dices, ostras, pero si se está cumpliendo la puntualidad, sí, pero a lo mejor tú en la pantalla le estás dando otra información, entonces la percepción que tiene la persona es totalmente diferente, es que no se está cumpliendo el horario. Entonces, por eso el análisis de estos datos es importante en este sentido, ¿vale? Es uno de los retos, digamos, que tenemos ahora. Otra fuente de datos, bueno, como ya creo que ya comentasteis en otra sesión, pero bueno, es la observación directa de personas pues a pie de calle, ¿no? Que observan pues, el paso de los autobuses, cómo están las paradas, cómo están los autobuses y también personas que realizan encuestas a usuarios a pie de calle, bueno, mientras usan el servicio, ¿vale? Esta parte de información antes representaba un porcentaje importante de los datos que teníamos, ahora cada vez más, sobre todo en temas de estos, de cumplimiento de horarios, pues va disminuyendo porque
nos sirve para calibrar los sistemas estos automáticos, o sea, nos sirve como para tener una muestra y decir, vale, nos están funcionando los sistemas automáticos, pero intentamos pues minimizar esta parte. Igualmente, hay una parte que es de encuesta, o sea, de preguntar, que esto sí que queremos mantenerlo, ¿vale? Preguntar a las personas que usan el servicio qué piensan. Y entonces, en este sentido también le damos mucha importancia a este contacto para lo que os comentaba de los datos subjetivos, ¿no? De recoger información que no es tanto ya de números, ¿no? De si ha pasado o no ha pasado, sino de lo que las personas notan al usar el servicio. Entonces, ahí nosotros, bueno, le llamamos estudios de experiencia de viaje, ¿no? Ahí también estamos ahora, pues es uno de los proyectos que tenemos en marcha de intentar recoger más esta parte subjetiva, y eso sí que lo hacemos pues con personas que hablan, ¿no? con las personas usuarias, y entonces intentan desgranar, ¿no? Si tú me dices, bueno, es que el acceso no lo puntúo bien, ¿no? El acceso al autobús, pero ¿por qué no lo puntúas bien? Entonces vamos a desgranar qué está pasando ahí. Pues mira, porque hay, pues por tema de género, ¿no? Porque noto como que se me juntan mucho, no estoy cómoda, ¿no? O en la parada es desagradable estar porque está en unas condiciones que no hay suficiente luz, que no me siento segura en el punto donde está. Estas subjetividades, que son muy importantes a la hora de usar el servicio, pues sí que las recogemos de esa manera, ¿no? Con personas que encuestan, ¿no? Que entrevistan a las usuarias. Este es también otro de los puntos, ¿no? Que quería destacar, en los que ahora estamos intentando pues tener más información y recoger esta información, ¿vale? Para que nos sirva también para planificar. Entonces, bueno, como os decía, estamos en proceso, ¿no? Tal como comentaba también nuestra compañera, usamos bases de datos, ¿no? Usamos análisis de bases de datos, de BIs, que nos dan toda esta información, pero también la calibramos con la parte esta más de pie de calle y de contrarrestar la información, ¿vale? Y entonces, otro tema que es importante, yo creo, en la recogida esta de datos es el tema del tiempo real, ¿no? Estos sistemas lo que también nos permiten, automatizados, es que esa información, al llegarnos de una manera mucho más rápida, ¿no? Que cuando teníamos que esperar a que volviera la persona y nos pasara los datos, pues también nos permiten pues anticiparnos o actuar en situaciones que están pasando ahora, ¿no? Es decir, pues mira, ahora esta línea está yendo muy llena, o sea, muy cargada en este tramo, ¿no? Pues esa información, si nos llega de una manera rápida a través de estos sistemas, podemos actuar con más velocidad y también explorar la posibilidad de que esa información también les llegue en tiempo real a las personas usuarias, ¿no? Es decir, que les llegue información de, mira, este autobús que viene muy cargado, pues a lo mejor prefieres esperar al siguiente, ¿no? O sea, traspasar esta información en tiempo real a las personas que usan el servicio para que la utilicen en su elección de bueno, pues de qué modos usar o de qué manera usar el transporte público, ¿vale? Esto también es un tema que creemos que incrementa la calidad del servicio que damos. Y bueno, creo que como también has comentado, bueno, todos estos datos, todas estas bases de datos, evidentemente son datos públicos, es decir, nosotros hacemos esta explotación y este estudio, pero son datos de la administración pública y como tales pues pueden ser solicitados también por cualquier persona que los necesite, ¿no? o que les interese, pues puede hacer la solicitud y a través de la agente de transparencia que tenemos en el área, pues también les podemos dar información sobre lo que está pasando en el servicio. ¿Vale? Y un poco era esto lo que me habías puesto notas para comentaros. Si tenéis preguntas o cualquier tema que queráis que explique más o así, lo compartimos. Un placer. Muito obrigada, Anabela. Acho que é muito importante você destacar essa visão do operador, né? Você falou muito de indicadores muito objetivos, né? Cumprimento de viagens, pontualidade, que estão controle de frota, que está muito mais relacionado à visão do operador, mas também trazer essas questões subjetivas de visão do usuário para o controle do sistema, né? Até tem uma pergunta nesse sentido no chat sobre
como considerar essa individualidade das pessoas, né? Que as diferentes pessoas têm experiências diferentes de viagem, têm características diferentes e têm necessidades e demandas diferentes, né? Mas antes de passar essa pergunta para você, eu gostaria de passar a palavra para Moçambique, para a gente ter a experiência deles também. Então, acho que o José está aqui conosco. Sim. Então, boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir perfeitamente? Conseguimos. Perfeito. Então, obrigado pela esta oportunidade de podermos ouvir de vocês o que é que tem estado a acontecer sobre mobilidade urbana e também podermos partilhar a nossa experiência de como é que o que é que estamos a fazer aqui em Moçambique. Bom, não está cá o nosso administrador, Armando Bembel, que é administrador da Agência Metropolitana de Transporte de Maputo, mas estou cá eu e os meus colegas Joaquim e o Idelson. Eu, pessoalmente, em representação do projeto da bilhética eletrónica que estamos a implementar aqui, que é o sistema de pagamento de receitas automática para os passageiros, mas também é um sistema muito semelhante ao que já foi aqui explicado pelos outros colegas. Então, passada esta breve introdução, não sei se tem permissão para partilhar alguma coisa convosco. Claro, vamos liberar aqui, eu não sei se você já consegue... Acho que você já consegue compartilhar, Armando. Ok, deixa eu só... Aqui. Perfeito, já vemos a tela. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas queria partilhar mais ou menos a forma como até atualmente temos estado tentando a visualizar os dados que estamos a produzir do nosso sistema de bilhética eletrónica. E talvez até antes disso, um breve resumo daquilo que estamos a fazer, dizendo que o sistema de bilhética eletrónica é um projeto do governo de Moçambique, como forma de melhorar o sistema de transportes na nossa área metropolitana de Maputo, que é composta pelos 5 municípios e mais 3 distritos. Então, em termos de área, estamos a falar de pouco mais de 200 quilômetros quadrados. 2.000 quilômetros quadrados. Então, não é uma área pequena, é quase toda a área da cidade e uma parte da província de Maputo. E nós temos uma frota de pouco mais de 350 autocarros. Estes autocarros foi um investimento do governo moçambicano e foram distribuídos entre operadores públicos, que são 5 empresas municipais, e 10 cooperativas que funcionam como um modelo de provedores de serviços privados para os passageiros. Mas nós temos várias outras formas de transporte de passageiros na nossa área metropolitana, que é baseado em carros ou autocarros de pequena capacidade. Portanto, temos de 15 lugares, temos de 29 lugares, incluindo estes que eu mencionei de mais de 350 autocarros que têm capacidade mínima de 74 lugares. E então, nesta fase inicial, nós estamos a focar a nossa implementação nos autocarros, porque o governo tem controle total sobre estes e também porque está plasmado nos contratos de concessão dos autocarros para os operadores, sejam eles públicos, assim como os privados. E o que nós fizemos foi fazer a instalação de um sistema eletrônico em todos estes autocarros, que inclui componente de GPS, que é para possibilitar o rastreamento dos autocarros enquanto estiverem a circular, mas também aquilo que é o foco, que é a recolha da receita, usando um cartão, que nós chamamos de cartão FAMBA, que é um cartão com múltiplo valor, portanto não só permite pagar pela passagem nos autocarros, mas também estão integrados serviços financeiros. E o foco aqui é permitir que passageiros de baixa renda e que não têm acesso aos serviços bancários no modelo tradicional tenham acesso a uma plataforma que lhes permita poupar dinheiro,
mas também para poder pagar por estes serviços financeiros para além do próprio custo de transporte. E temos vários grupos, incluindo os grupos sociais, que são estudantes, combatentes, pessoas portadoras de deficiência e também idosos, que o design do sistema de bilhética eletrônica prevê benefícios para estes grupos sociais. Ainda não estamos a implementar estes benefícios sociais, mas faz parte do design da bilhética eletrônica. E o objetivo é o governo, de facto, aproveitar ou usar esta plataforma para fazer passar ou cumprir com aquilo que é a lei do transporte no que tange os benefícios aos vários grupos sociais. Até então, estamos, portanto, nestes autocarros que eu mencionei, os mais de 350 autocarros, estamos a implementar a bilhética, não temos um tempo de implementação muito longo, começamos em fevereiro deste ano, 1º de fevereiro deste ano, portanto estamos com pouco mais de 8 meses de implementação e ao longo deste tempo fomos fazendo a implementação no modelo faseado, e temos o conceito de corredor, depois temos o conceito de rotas, então temos 6 destes corredores onde nós queremos fazer a implementação. Começamos pelo corredor número 6 e fomos expandindo até chegar ao primeiro corredor, e portanto fomos implementando este cartão progressivamente. E ao longo deste tempo de implementação também implementamos um outro conceito de meio de transporte, dos passageiros poderem pagar a sua passagem, que é a introdução do bilhete QR, que é um código único que os passageiros podem usar para validar a sua passagem nos nossos autocarros. É um conceito também novo no mercado, sobre como é que os passageiros podem pagar a sua passagem, e os resultados, tanto do uso do cartão FAMBA, assim como do bilhete QR, são estes que estão aqui demonstrados. E o que hoje aqui estou a partilhar convosco é um draft, que nós estamos, portanto, de um produto ainda em construção, que nós estamos a preparar como forma de monitorar o progresso da implementação da bilhética eletrônica. E, portanto, não vou entrar muito em detalhes sobre o que se vê aqui, mas pelo menos a ideia central. E para nós, isto é o começo de onde nós queremos chegar em termos de visualização de dados e também de criação de uma plataforma para a partilha desses dados com os nossos parceiros diretos do projeto, que são os municípios, são os governos locais, mas também os parceiros financeiros que nós temos, incluindo diretamente o governo, que é o governo central, que é o dono do projeto. Então, de novo, este modelo, como está em construção, mostra dados até quase finais de agosto deste ano, e temos mais dados que aqui não estão visíveis. E o que é que nós temos? Nós temos uma plataforma dinâmica que permite visualizar quais são os autocarros que até a data do relatório estavam disponíveis, utilizaram o sistema da bilhética eletrônica, e lembrar aqui ou informar que o conceito de funcionamento deste cartão é baseado em 2 validadores, um validador na porta frontal, que é considerada a porta de embarque, e um validador na porta traseira, que é considerada a porta de desembarque. Então, um passageiro que é portador do cartão FAMBA, ele faz a validação do início da sua viagem na porta frontal e quando termina, faz a marcação na porta traseira. Isto permite que o sistema calcule a distância que ele percorreu e nós fizemos um exercício de mapeamento das tarifas, são mais de 300 tarifas mapeadas e integradas dentro do sistema e, portanto, o passageiro tem a possibilidade de pagar baseado exatamente naquilo que era o modelo inicial de funcionamento do sistema e de pagamento das tarifas, mas também é um preparo para aquilo que nós queremos implementar no futuro, que é novas maneiras de como fazer a cobrança das tarifas dos nossos passageiros, que é a passagem do passageiro. Então, aqui mostramos os autocarros, todos que já utilizaram o sistema, então, não são todos aqueles que nós instalamos o sistema de bilhete, que há razões para isso, mas também temos mais de 200 mil passageiros registrados, dos quais perto de 116 mil ou 117 mil passageiros já tinham cartão FAMBA a utilizar até a data deste relatório, tendo sido registrado perto de 6 milhões de viagens que os passageiros fizeram. Deste total de 6 milhões de passageiros,
nós registramos perto de 500 mil de viagens usando o cartão FAMBA e os restantes é usando o bilhete QR. Portanto, há muita popularização do bilhete QR em contrapartida com o bilhete com o cartão FAMBA. Isto é explicado porque o bilhete QR está muito próximo daquilo que é a realidade que a maior parte dos moçambicanos estão habituados, que é o uso do bilhete manual. Nós chamamos de bilhete manual, mas é um bilhete em papel que os passageiros já estavam habituados a pagar quando fazem o embarque. Então, por estar muito próximo disto, os passageiros de alguma forma gostam, mas também é um novo modelo que nós introduzimos no sentido em que, ao invés do passageiro pagar o flexível com o bilhete QR, ele paga uma tarifa única que corresponde ao que é a tarifa máxima daquela rota, o que significa que os operadores gostam deste bilhete QR porque dá a impressão de estarem a ganhar mais receita. E por isso mesmo o esforço dos operadores de popularizar mais o bilhete QR em relação ao cartão FAMBA. E nós temos aqui no nosso mapa, distribuído pelos vários operadores aqui mostrados, os 15 que eu mostrei, e posso fazer vários filtros, também pelos corredores, que também mencionei que são 6, temos várias rotas mapeadas aqui, e também temos até o nível dos autocarros que estão a operar, e é possível fazer a visualização em função destes vários indicadores. E aqui o modelo que nos mostra é um resumo daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo, e por ser dinâmico, portanto, é possível fazer aqui vários selecionamentos. Onde é que nós queremos chegar com isto? Nós, com a bilhética eletrónica, nós queremos atingir o objetivo de fornecer ao governo informação fiável sobre qual é verdadeiramente aquilo que é o movimento dos passageiros na área metropolitana, mas mais do que isto, é verificar se o modelo que nós estamos a implementar de transporte é sustentável ou não para os nossos operadores, sejam eles privados ou públicos. E antes mesmo da implementação da bilhética eletrónica, havia muita especulação de que o sistema não é, portanto, o sistema de transporte no genérico não é sustentável, mas os dados que nós já temos produzidos nos mostram que existe a oportunidade dos nossos operadores fazerem receita, mesmo com o tipo de tarifa que nós temos, porque há um argumento de que a tarifa a ser praticada é muito social e, portanto, não permite atingir sustentabilidade financeira. Mas a bilhética também oferece uma oportunidade de reduzir muitas perdas de receita que acontecem lá no terreno, porque a cobrança, sendo manual, cria oportunidades para aqueles que são os principais fazedores do transporte, que nós chamamos de cobradores versus motoristas e também fiscais, que, portanto, fazem parte da equipa. Eles são alguns dos principais beneficiários da receita a ser produzida dentro do autocarro. E a bilhética eletrônica cria uma plataforma em que, sendo coletada de forma eletrônica a receita, no fim do dia faz-se a reconciliação financeira e o dinheiro entra diretamente na conta do operador, seja ele público ou privado. E no caso de privado, temos o conceito de gestor do autocarro e, portanto, o dinheiro passaria da conta da cooperativa diretamente para a conta do gestor. Este mecanismo do fluxo de informação permite-nos criar uma plataforma que nos dá uma ideia bem clara de como é que o dinheiro do transporte está a circular e, portanto, qual é a capacidade de produção de receita por parte dos operadores. Mas também existem vários outros elementos que fomos integrando ao longo do tempo. Um deles é a integração de um banco local que vai permitir criar um modelo de demonstração financeira que vai oferecer um ambiente de autofinanciamento por parte dos operadores. Portanto, esta parceria para nós é muito fundamental dentro deste projeto. E, no fim, gostaria de mencionar que este exercício todo que estamos a fazer é em parceria com um provedor de serviços tecnológicos que é africano, a empresa chama-se Maxcom, é ela que tem estado a implementar tecnologicamente o sistema de bilhética eletrónica. Onde que nós queremos chegar também é nesta utilização dos dados de GPS, porque cada um dos validadores tem um GPS, então nós pretendemos ter uma central de controle, onde nós vamos poder, com base em vários dashboards, não só este, mas em outros mais técnicos,
visualizar os dados daquilo que está acontecendo no terreno e melhor usarmos para a tomada de decisão. Seja esta feita a nível do governo, nos aspectos mais fundamentais, mas também pelos próprios operadores, fornecendo a eles informação operacional, informação financeira, para que eles possam tomar decisão de forma mais informada. Então, era este que eu queria partilhar convosco, de forma muito rápida, e estamos abertos a questionamentos, mas a oportunidade que nós estamos a ver aqui é de nós podermos aprender muito com aquilo que já foi feito no contexto do Brasil, mas também em Espanha, e para nós é uma oportunidade única de ver que existem projetos já em estado muito mais avançados do que nós, que consideramos que ainda estamos na fase de consolidação da implementação do nosso sistema da bilhética eletrônica. E muito obrigado. Obrigada a você, acho que nós aprendemos conjuntamente, acho que é muito importante o que você trouxe dessa utilização real dos dados mesmo para a implementação de políticas públicas, para tornar o transporte mais acessível para a população, né, de política tarifária e também da sustentabilidade para garantir o transporte funcionando, né, para a população. Queria só pedir para se apresentarem, né, vocês falaram então com uma equipe aí, acho que seria interessante para ver quem que está aí. Talvez deste lado. Olá a todos, aqui Miguel Firmino, responsável por análise de dados na Agência Metropolitana. Bom, o Joaquim, ele acabou de se ausentar um pouco, mas voltará. Tá bom, obrigada. Então, temos algumas perguntas aqui que acho que pode... eu ia pedir para vocês pararem o compartilhamento da tela, por gentileza. Já está. Obrigada, Armando. Então, acho que as principais perguntas e questionamentos que vieram para a gente estão muito relacionadas a essa subjetividade que a Anabel falou, a utilização a consideração dos diferentes tipos de usuário, né? Então, enfim, queria que vocês comentassem um pouco, se o Lauro pudesse compartilhar a experiência do Rio, que a Maína também já falou que existem pesquisas, né, de satisfação feitas com os usuários e que estão começando a ser incorporadas no planejamento, e a Anabel também compartilhou um pouco. Acho que é legal também pedir para o Armando e para a Anabel comentarem um pouco sobre a parceria entre a AMB e a Prefeitura de Maputo, né, principalmente nesse projeto, que tem, inclusive, um importante recorte de gênero, né? Eu estava vendo uma pesquisa sobre Maputo, em que mais de 80% dos casos de assédio, por exemplo, acontecem no transporte público ou no deslocamento a pé, né? Ou esperando o transporte público ou no deslocamento a pé. Então, como utilizar os dados para agir sobre essas questões, né? Diminuir, enfim, violências e desigualdades e, enfim, entregar um melhor serviço de acordo com o que cada grupo precisa. Então, gostaria de passar a palavra agora para o Lauro Silvestre, que é coordenador de monitoramento da SMTR no Rio, né? E para comentar um pouco nesse sentido. Perfeito, Tainá. Então, a gente, aqui na Prefeitura do Rio, a gente teve essa experiência realmente da coleta da informação, né, da rua. A gente não abriu ainda para a população, né, Tainá? Então, assim, a ideia aqui que a gente faça é testar o modelo internamente, então, usando os nossos funcionários, enfim, e aí, quando a gente fala funcionário, não é um funcionário especialista em transportes, é o administrativo aqui interno, que possa fazer essa avaliação das estações, né, de como está o transporte, a gente poder o feedback desse retorno. Além, claro, também do próprio canal do cidadão aberto, né, com a gente tem essa integração com eles. Como foi mostrado pela Maína, o uso dessa informação, antes, ela era muito espalhada, né? Então, a gente não usava de forma inteligente, né? Não colocava numa tabela, né, para poder usar e confrontar se há um avanço ou não há. Então, para ter noção, a ouvidoria aqui nossa, né, que é a reclamação, né, de onde chegam as reclamações dos usuários, recebíamos essa reclamação e a gente fazia simplesmente uma lista das linhas mais reclamadas, dos problemas mais, e aí direcionava
essa fiscalização e o cidadão não tinha um retorno de que o que foi feito, né? Então, assim, muitas das reclamações ficavam perdidas e com uma resposta genérica. Então, o que a gente quer fazer, né, tanto colocando também, disponibilizando mais informação para o usuário nos próprios pontos, né, então ele poder, por exemplo, estou nesse local e preciso saber qual é a informação, quanto o ônibus vai chegar, quais são as linhas que passam nesse ponto. Então, essa integração com o usuário é o próximo passo. Então, a gente está aqui há 9 meses na prefeitura, né, essa atual gestão. Ainda estamos dentro da casa, o cidadão ainda não está percebendo muito o que a gente está fazendo. Então, a licitação de bilhetagem, toda essa reformulação, a gente acredita que ano que vem vai realmente ter um grande diferencial. É assim que a gente espera aqui na cidade do Rio, né, que realmente o cidadão vai ter essa noção do que a gente construiu todo esse ano. E eu fico aberto aí, Tainá, para mais perguntas, se alguém entendeu direitinho lá o que foi falado pela Maína, qualquer outra dúvida, eu estou aqui à disposição. Legal, Laura. E como vocês, só um follow-up question aqui, de como vocês estão considerando esse contato com o usuário? Vocês estão pensando em um aplicativo próprio, ou em aplicativos já existentes, ou como que vai dar tanto a informação de vocês para os usuários, quanto dos usuários para vocês, né? Como que vocês estão pensando nessa plataforma? Perfeito. Então, longa discussão, né? Porque tem assim uma pegada política, fazer uma comunicação direta da prefeitura com o cidadão, mas o caminho que a gente está construindo a gente vai fazer um MVP, né? Um mínimo viável de um aplicativo ou de algum sistema web, mas o que a gente vai fazer é para poder ter um outro canal. Mas a ideia é que, como a Maína falou, tudo vai ser público, então todas as informações geradas, coletadas e produzidas internamente dentro da secretaria, elas vão ser compartilhadas com todos os aplicativos. Aqui na cidade do Rio, a gente tem a Movit, a Quico e o próprio Google Maps, que fazem o serviço de roteamento e tudo mais. Então, a gente acredita que o cidadão vai ter essa possibilidade de optar em escolher qualquer aplicativo. Não tem como a prefeitura competir com esses aplicativos privados. Então, a ideia é que a nossa informação que a gente está gerando a partir desse relacionamento com o cidadão também seja incorporado nesses aplicativos privados, tanto que a gente também está fazendo parcerias com esses aplicativos para também ter as informações deles, desse relacionamento com o usuário. Então, vai ser um omnichannel total, né? Vai ser qualquer um vai poder acessar e pegar essa informação e vice-versa. Maravilha, obrigada, Lauro. Anabel e Armando, se vocês quiserem comentar. Sí, yo respecto a lo que comentabais, este tema, para nosotros es básico recoger información sobre cómo se mueven las personas, pero los diferentes tipos de personas, ¿no? O sea, los diferentes modelos de movilidad, porque tal y como planteaba, ¿no?, la pregunta, las mujeres se mueven de manera diferente a los hombres y las personas con movilidad reducida se mueven diferente y los mayores, ¿no?, la gente anciana, mayores también. Entonces, es básico conocer los patrones de movilidad de estas personas para poder actuar ahí, ¿no?, para poder planificar un transporte que nos satisfaga las necesidades de todos, ¿vale? Entonces, hay actuaciones que aparentemente no tienen el enfoque, ¿no? O sea, no se han formulado desde un enfoque, ¿no?, de género tal, pero conociendo cómo se mueven estas personas tienen una incidencia básica, ¿no? Por ejemplo, la iluminación de las paradas, ¿no? En principio, bueno, sería una actuación que no necesariamente se haría desde un enfoque de género, pero en cambio los beneficios que tiene esa actuación impacta directamente a las mujeres, ¿no?, al bienestar, a cómo se sienten las mujeres usando esa parada que está iluminada, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otra actuación que hemos hecho es una cosa tan básica como poner lavabos sanitarios en las terminales de línea, ¿no? Claro, esto para los hombres no es una cosa tan imprescindible, ¿no? Porque como somos es más fácil que puedan ir ¿no?, que hacer
las necesidades, pero para las mujeres es básico. Las mujeres conductoras de autobús necesitan un lavabo, un sanitario cuando hacen la línea, ¿no? En algún punto, porque es que si no, o sea, es un tema de bienestar, ¿no? También. Entonces, esta mirada en cualquier actuación que hacemos es mirar a quién vamos a beneficiar y qué están haciendo las personas que se mueven, ¿no? Para que nosotros podamos hacer actuaciones que les influyan, ¿no? Que les impacten. Entonces, claro, es básico. Nosotros en las encuestas que se hacen de movilidad recogemos el perfil de usuario, si es mujer, si es hombre, la edad, si tiene dificultades de movilidad, para luego hacer la explotación de esos datos, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, a partir de esos patrones de movilidad, pues hacer las actuaciones necesarias, ¿no? Es decir, tendemos siempre a planificar, ¿no? Pues una movilidad en hora punta para ir al trabajo, pero luego vemos que gran parte de las personas que se mueven o sea, la movilidad que hacen no es para ir al trabajo, a lo mejor es para ir a cuidar personas, para acompañar a menores, para acompañar a gente mayor y gran parte de esa movilidad las hacen mujeres, ¿no? Entonces estamos planificando para un sector de la población, pero hay otras necesidades que no las estamos poniendo como prioritarias, ¿no? Entonces ahí es importante tener una mirada ¿no? más general y que incluya a todos los tipos de movilidad. Entonces, pues, por ejemplo, los servicios, ¿no? En hora punta ponemos mucha frecuencia, pero luego en hora valle las disminuimos. Pues eso está perjudicando a las mujeres que se mueven en hora valle para acompañar a su padre, al médico o a su hijo, ¿no? Entonces, no podemos degradar el servicio en las horas valle, ¿no? Hasta ese punto de que no sea útil para ellas, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta todo eso. Movilidad reducida igual, o sea, el tema de las rampas, de que todo sea accesible, no es un tema ya de calidad, es que es básico, o sea, ¿no? Es una cadena que si una persona no puede subir al autobús por temas de movilidad, le estás negando ese derecho a moverse, ¿no? Entonces ahí tienes que poner mirada ahí y decir, no, es que esto es prioritario que todos los autobuses que salgan, la rampa funcione por si hay una persona que lo necesita, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es ampliar la mirada y, sobre todo, recoger datos sobre esa movilidad más, ¿no? Esa movilidad inclusiva que está teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más tenía apuntado aquí sí, respecto a los canales de comunicación con las personas también? O sea, por una parte, sí que tenemos algún proyecto también de empezar a desarrollar, ¿no? Alguna manera, ¿no? Con un código QR que las mujeres o otras personas nos pueden hacer llegar, ¿no? Pues eso, subjetividades sobre violencia de género, sobre agresiones, etcétera. Pero también es importante que los canales que tenemos ahora mismo también estén considerando esas diferentes miradas. Es decir, no es lo mismo recoger en una bolsa grande quejas por incomodidades en el transporte que desgranar esa información y decir, vale, pero es que de esas incomodidades un gran porcentaje son mujeres que se sienten atacadas en el transporte. Bueno, entonces, es coger esos detalles y decir, vale, vamos a cuantificar esto y vamos a poner el foco ahí, vamos a saber cuántas mujeres se sienten incómodas, cuántas mujeres no están cómodas en la parada, ¿no? Y de ahí sacamos los datos suficientes como para poder planificar. Entonces, las dos cosas, o sea, como explorar otros canales, ¿no? Tal como decía el compañero, y también en los canales que tenemos, el detalle de la información, ¿no? De quién lo está diciendo y cómo le está impactando eso en el viaje. Bueno, creo que más o menos, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Não, ótimo, Anabel. Muito obrigada. Acho que é importante ressaltar essas diferentes fontes de dado, né, para saber essas diferentes mobilidades. Laura também citou aqui as reclamações, né, nos portais e canal direto dos usuários com a prefeitura. Também você citou as pesquisas de satisfação que podem fazer esse recorte. Esse está aqui um exemplo também da Cidade do México, do sistema de BRT do México, por exemplo, que tem uma pesquisa específica para gênero, para tentar recolher esses dados de quais são as necessidades específicas dessa população, desse grupo, que é bem diferente. Aqui também o Adriano, de BH, também está colocando no chat uma questão sobre esses canais. Ele fala que não sabe como funciona do Rio, mas em BH eles têm um aplicativo próprio e a percepção que eles têm é que a população confia mais no aplicativo da prefeitura do que nos aplicativos privados.
Acho que é importante compartilhar, acho que é diferente em cada contexto, né? Existe sempre um trade-off aí de, como o Lauro comentou, de ter um aplicativo próprio, mas já tem outros aplicativos que já têm demanda ou que já tem toda uma estrutura, né? Então, enfim, acho que são sempre bons pontos para o debate. Queria voltar ao Armando e à equipe de Maputo para entender as perspectivas deles também nesse sentido, e também desse projeto que eles se debruçaram bastante sobre a perspectiva de gênero, e, enfim, uso de dados para diferentes grupos da população. Sim, de novo. Bom, já estou aqui com o meu colega, o Joaquim, e Joaquim tem coisas muito interessantes para partilhar convosco, porque nós, de facto, estamos muito preocupados com as características dos nossos passageiros. E nós realizamos estudos em duas perspectivas. Começamos com análise baseada em inquéritos, o que o Joaquim vai falar mais em detalhes, mas também agora que temos alguns dados sobre a bilhética eletrônica, nós estamos a olhar a fundo sobre aquilo que os dados nos ensinam do perfil do nosso passageiro. Estamos a fazer algumas análises baseadas tanto no perfil inicial que construímos, quando os nossos passageiros registram-se para a obtenção do cartão FAMBA, nós perguntamos, por exemplo, o gênero, a idade, a área de residência, etc, etc. E estamos a tentar usar estes dados da bilhética eletrônica para entender qual é o comportamento deste passageiro quando ele utiliza o cartão FAMBA. Ainda não temos resultados que podemos partilhar convosco, mas era mesmo uma nota de que, por estarmos muito preocupados com o nosso passageiro, nós temos na nossa carteira de coisas por fazer esta análise muito profunda daquilo que os dados possam nos ensinar. Mas também queria mencionar que a nossa estratégia permite-nos também absorver algumas formas de pensar dos nossos passageiros usando as plataformas digitais que nós criamos, através dos nossos websites, também os nossos canais de contato social, que são o Facebook, o Instagram, etc, etc. Temos estado, de facto, a capturar aquilo que é a impressão dos nossos internautas, que são utilizadores muito frequentes do nosso sistema de transporte, e temos absorvido este conhecimento que eles partilham conosco para melhorias naquilo que é a implementação do sistema da bilhética eletrônica, porque é um sistema, de facto, novo. Há muita coisa que os passageiros precisam de aprender sobre o novo modelo operacional, e todas as formas de críticas, observações, recomendações, para nós são sempre uma forma de aprendermos sobre como é que podemos melhorar a provisão dos serviços para a população moçambicana. Então, não temos aplicativos nativos para celulares, ainda não chegamos lá, exceto um aplicativo que nós temos sobre mobilidade urbana, que permite que os passageiros vejam onde é que está o autocarro e com esta informação podem agendar melhor as suas viagens. É um aplicativo chamado Chapita, que pode ser instalado em qualquer celular e os passageiros podem usar. E também lá dentro temos integrado uma maneira de como é que os passageiros podem nos fazer perguntas e providenciamos respostas. O Joaquim vai falar em detalhe sobre alguns estudos sobre as características dos nossos passageiros que já foram realizados e, se possível, ele vai partilhar alguns resultados preliminares, se já existirem, claro. Joaquim, por favor. Oi, boa tarde, muito prazer. Eu sou Joaquim Romero Tejada, colaborador da Agência Metropolitana dos Transportes e coordenador técnico do Observatório da Mobilidade. Na prática, acho que ainda temos um bocadinho invisibilizados estes grupos sociais, umas vezes, especialmente nos dados, mas às vezes também na prática, porque, por exemplo, somos muito conscientes que nossos autocarros ainda não são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, e sabemos que muitas das pessoas com aquelas dificuldades ficam nos bairros sem acesso aos serviços. Até este momento somos conscientes, estamos buscando formas de compilar dados que nos gerem indicadores de qual é o volume daquela limitação, neste caso
pessoas com mobilidade reduzida. Uma das coisas, dado que a Agência Metropolitana é jovem, uma das estratégias que teve desde o início foi colaborar com parceiros da sociedade civil. Neste caso, por exemplo, como o Observatório da Mobilidade ou como a Arquitetura Sem Fronteiras e a Agência Metropolitana de Barcelona, onde que se tem feito início de pesquisas, inquéritos. Por exemplo, quando começou o Covid, procuramos ver qual estava a ser o impacto das medidas que se estavam a adoptar, se estávamos a reduzir, de um lado, se estava a reduzir a mobilidade, e do outro lado, qual era o impacto real, porque muitas pessoas ainda, por muita limitação que tivéssemos que ter de contato entre os demais, se não saíam a trabalhar aquele dia, não podiam levar pão para a sua casa. Então, há uma coisa prática que... E vimos que, efetivamente, as medidas tinham limitado a capacidade da oferta, mas não da procura. A procura seguia bastante alta, então criou bastantes dificuldades para os passageiros, não é? E isso fomos vendo através dos inquéritos e do trabalho de campo. Também fizemos, ligado ao cartão Fama, temos em andamento uma pesquisa que chama-se monitoramento do cartão para ver qual é o impacto e onde que tem que reencaminhar-se o cartão para conseguir o total sucesso. E uma das pesquisas, inquéritos que fizemos é a metade dos trabalhadores das tripulações dos autocarros, tanto motoristas como cobradores. Perguntamos quais eram suas condições laborais, porque para o sucesso do cartão Fama sabemos que uma peça-chave são aquelas tripulações. Então foi muito interessante saber que menos do 20% tinha contrato laboral, por exemplo. Saber que dos cobradores não chegava ao 40%, que este era o seu... que vinham do setor do transporte antes disto, de tal forma que não tem especialização no setor do transporte anterior a estes trabalhos nos autocarros. Uma série de coisas que antecipavam as dificuldades que depois estamos a ter para engajar com aquele coletivo e não estén a ver no cartão Fama uma ameaça, como em realidade pode chegar a ser. E isto, na hora de progredir neste aterramento do cartão Fama, tem sido bastante útil. Uma outra pesquisa que fazemos anualmente, que se faz muito interessante, porque, bom, primeiro digo qual é. Contagem de viaturas de transporte coletivo. Nós, além daqueles mais de 350 autocarros, temos 2.435 viaturas que nós chamamos chapas, que são pequenas furgonetas de 15 lugares, minibuses e middle buses, que poderiam chamar-se também transporte tradicional. Aquele que, em realidade, ainda tem obrigado àqueles dados que têm sido compilados através da contagem, sabemos que ainda a maior parte da oferta para a população vem daqueles transportadores tradicionais, comparado com os autocarros aos quais nós temos um bocadinho mais de influência em sua operação. Então, é para nós muito importante algumas pesquisas que estão a ser desenvolvidas para entender qual é o funcionamento real, qual é o modelo de operação, qual é o modelo financeiro que há detrás dos operadores tradicionais, para procurar, pouco a pouco, integrar eles no sistema formal, seja como alimentadores, seja como operadores de rutas menos estruturantes. Acho que esse tipo de colaborações é aquele que está a ser útil, com dados às vezes qualitativos e dados às vezes quantitativos. Uma das trabalhos que estamos em andamento é a estratégia digital, que para nós é chave procurar integrar todo este mundo dos dados em nossa política e em nossa operação. Ainda, isso é uma estratégia que não está implementada, mas que procura, por exemplo, está a recomendar que, em vez de desenvolver nosso próprio aplicativo, é melhor desenvolver um API consistente que ofereça àqueles operadores aplicativos privados os dados e cheguemos a acordos com eles. Então,
estamos a ver a grande dificuldade que é procurar ter nosso próprio aplicativo da Agência Metropolitana. Achamos que é melhor, neste momento, focar-nos em ser capazes de manter um bom servidor, um bom API que seja capaz de prover dos dados certos no momento certo e depois chegar a acordo com aqueles aplicativos privados em quanto qual é a utilização, que possam fornecer-nos de qual é a utilização dos utentes do sistema de transporte. Qualquer coisa, acho que vamos aumentar no debate posterior. Obrigado. Muito obrigada, Joaquim. Eu tenho uma pergunta só sobre isso. Você comentou dos transportes tradicionais, enfim. Eles são operados com rotas fixas e alguns desses dados são compartilhados com a Agência Metropolitana de Maputo, ou os dados que vocês têm sobre esse transporte apenas dessa contagem, dessas pesquisas que você comentou? O nível de formalização dos operadores tradicionais é variável. A maior parte, todas as rotas de Maputo estão mapeadas e sabemos perfeitamente quais estão licenciadas, quais não, que viaturas estão, que percentagem de viaturas temos licenciadas e que percentagem de viaturas não. Se faz um trabalho com os operadores constante, enquanto, por exemplo, estamos agora em meio da Semana de Mobilidade Sustentável. No sábado temos um workshop com o município de Boane, que é um daqueles que compõem aquela área metropolitana, onde que temos feito um mapeamento das rotas, dos percursos e das paragens, além da contagem de quantas viaturas a cada uma dessas rotas. O que queremos é validar se aqueles percursos são os certos, aqueles que devem ser os certos, validar se todas aquelas paragens são as certas e, finalmente, fazer um mapa que permita consolidar a rede, porque parte se ajudamos a esse consolidamento, as rotas serão cada vez mais estáveis e podemos mais predicível o funcionamento daqueles operadores tradicionais e mais formalizáveis, o qual será mais fácil a articulação no futuro com a rede estruturante que coordena a Agência Metropolitana. Tá ótimo, obrigada, Joaquim. Então, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer, né, a todos os participantes, especialmente Maputo, de Moçambique, o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e a área metropolitana de Barcelona, na Espanha, que também já é nosso parceiro de longa data, né, já esteve aqui em outras trocas de experiência. Gostaria de avisar agora que, enfim, primeiro que o debate não acabou, né, acho que esse debate ainda vai acontecer e a gente ainda vai fazer esse relatório, sistematizar essas experiências, mandar para todo mundo para fortalecer esses espaços de troca e essa replicabilidade das experiências que foram compartilhadas aqui, que eu acho que são muito interessantes. Agradecer a apresentação de todos e avisar que agora, em algum momento, vai aparecer na tela uma pesquisa curta de avaliação sobre o evento. Então, quem puder compartilhar aí as suas percepções, coleta de dados também sobre o evento. Os comentários também são muito bem-vindos, sugestões de novos temas para a gente discutir aqui conjuntamente podem ser enviados por e-mail do projeto Acesso Cidades, acesso.cidades@fnp.org.br. Então, enfim, estamos sempre abertos aí para sugestões e críticas e qualquer comentário que tiverem a fazer. Queria agradecer de novo a todos os participantes, todos os convidados, especialmente nossos parceiros, né, a Prefeitura do Rio, a Área Metropolitana de Barcelona, a Prefeitura de Maputo, a Agência Metropolitana de Maputo, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, que estava aqui representado pelo Renato Teles, de Aracaju, e o apoio aí da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, que tem sido super parceira nesses meses de projeto. Enfim, é isso. Um bom dia a todos, todas e todos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Tainá. Gracias. Parabéns a todos. Gracias a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigada, Maputo. Obrigada, Rio. Obrigada, São Paulo. O que não entendo, não consigo. Tens lá embaixo. É que, olha, quando faz assim, aparece e depois